Boa noite ou boa tarde, são 5h30 do dia 18 de junho de 2019 e eu voltei com as lives para aquela live que eu gosto de sempre estar fazendo, que é sempre abordando uma pergunta de consultório e discutindo aqui com vocês, porque a pergunta do paciente pode ser também a pergunta de um seguidor, a pergunta de uma pessoa que está aqui, de um amigo, de um seguidor, de um familiar do seguidor. Então, é sempre muito construtiva eu vim fazer essas lives e discutir um assunto. O assunto de hoje é se existe diabetes emocional. Então, diabetes é uma doença super prevalente. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que tem diabetes ou pode ter diabetes que está me acompanhando aqui. E hoje eu vim tirar a dúvida de uma paciente que passou em consultório e perguntou se existia. Na verdade, ela estava dizendo que o diabetes dela era emocional. E a pergunta é se existe diabetes gestacional ou não. E aí, quem quiser estar respondendo, pode já estar respondendo aí e dando a sua opinião se existe diabetes gestacional ou se não existe. E quem está por aí também não deixa de dar olá para mim. A Lindalva já chegou. E deixa eu ver quem mais que está por aqui. A Sueli também está aqui, Eunice. Eunice está sempre em minhas lives. E Rosana também chegou, sejam todas bem-vindas. A live sempre é curtinha. Clenilda também. As minhas lives são curtinhas, eu não gosto de demorar muito com vocês. É sempre um assunto que pode ser benéfico para você ou benéfico para alguém que você conhece. Leia, e aí, Leia, e aí, Sueli? Boa noite, meninas. Então, o assunto de hoje é se existe diabetes gestacional ou não. Existem vários tipos de diabetes, que a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA, diabetes tipo MOD. Então, se você não sabe qual o seu tipo de diabetes, não deixe de estar perguntando para o seu médico, que é super importante entender qual o seu tipo de diabetes para saber como ele funciona ou não. Quanto ao funcionamento do diabetes, todo mundo sabe que diabetes é aumento da glicose, né? Seria da glicemia, do valor do açúcar que fica na corrente sanguínea. Então, falando numa linguagem popular, é como se aumentassem o valor de açúcar na corrente sanguínea. Então, qualquer tipo de diabetes que eu esteja falando aqui, todos eles finalizam com aumento da glicemia, com aumento da glicose no sangue. Então, não interessa o tipo, no final das contas, todo mundo vai ter. Por isso é que tem vários tipos de diabetes, mas no final das contas, o diabetes é só um, o aumento da glicemia. Agora, como que esse aumento da glicemia acontece, varia de diabetes para diabetes. Então, tem diabetes que o pâncreas, que é um órgão que a gente tem, produz insulina, mas ele produz muito. Só que a insulina não consegue funcionar tão bem, e a glicose, que era para entrar no interior da célula, não entra, e ela fica boiando no sangue, fazendo que a glicose fique aumentada. E tem o diabetes que não produz insulina, e aí nesses, a glicose, que era para entrar na célula com a ajuda da insulina, não acontece. Então, a glicose também fica boiando no sangue em altas quantidades, fica com hiperglicemia. Vocês estão entendendo? Também, se não entender, nada que vocês não possam me perguntar, que eu posso repetir aqui para vocês. Então, como eu falei para vocês, tem vários tipos de diabetes, não deixe de perguntar para o médico de vocês. E no final das contas, todo diabetes é o aumento da glicose na corrente sanguínea, que seria a hiperglicemia. Essa hiperglicemia pode ser causada por vários motivos, ou por uma pessoa que produz muita insulina, ou por uma pessoa que não produz insulina. No final das contas, tudo é diabetes. Anísia, oi, a gente se vê amanhã, né? E, pessoal, quem está gostando, não deixe de compartilhar, né? Porque compartilhando a gente passa a informação para outra pessoa que pode estar precisando dessa informação. E hoje eu vou tirar a dúvida se existe diabetes emocional, que foi pergunta de um paciente essa semana e eu queria esclarecer para vocês também. E, bom, a insulina, ela é um hormônio que é produzido no pâncreas, que é um órgão que todo mundo tem, e a insulina todo mundo tem. E a insulina, a grande responsabilidade dela, ela tem várias funções, mas a grande função dela é não permitir que fique uma pessoa com hiperglicemia, ou seja, a glicose, ela nem pode estar alta, que ela é tóxica, e nem ela pode estar baixa, que ela é tóxica. Ela tem que ficar no meio termo. Então, alguns hormônios são responsáveis em reduzir a glicose com valor de normalidade, e alguns outros hormônios são importantes para aumentar a glicose por valor de normalidade.
Então, a insulina, ela é um hormônio que reduz a glicose para o valor de normalidade. E nós temos outros hormônios que aumentam a glicose para o valor de normalidade. Assim, a nossa glicose, nossa glicemia, nunca vai estar nem muito alta, nem muito baixa, vai sempre estar no valor de normalidade. Porque, ora, a gente tem hormônios que baixam e, ora, a gente tem hormônios que sobem. O principal hormônio que reduz a glicemia é o que a gente conhece, que é a insulina. E o principal hormônio que aumenta a glicemia são os hormônios contrários à insulina. Então, o nome já diz que são hormônios que fazem o contrário que a insulina faz, são chamados hormônios contra-insulínicos. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque tudo isso vai responder a pergunta da live de hoje. Se existe diabetes emocional ou não. Então, Eunice, me fala se você acredita que tem diabetes emocional ou não, o que você acha? A Anísia me diz, a Anísia, ela acompanha um monte de diabético também, fala para mim se você acha que tem. Marcelo, Michele, muita gente que está aqui, Bruna, Sueli, muita gente, Lindalva, não deixem de falar para mim o que vocês acham, se existe diabetes gestacional ou não. Até agora eu expliquei para vocês quais os tipos de diabetes, como é que existe um diabetes, o que todo diabético tem, e quem é que os hormônios que são responsáveis para manter a glicose normal. Então, nós temos os hormônios, a insulina e os contrários à insulina. A grande função da insulina é reduzir a glicose e os contrários aumentar. Beleza. E, bom, os hormônios contrários à insulina, nós temos, pelo menos que eu vejo aqui na minha cabeça, 5. A testosterona é um deles. Que eu lembro são 4. O hormônio do crescimento, o cortisol, o glucagon e a adrenalina e epinefrina. Então, esses 4 hormônios aqui, eles são hormônios que eles fazem com que a glicose aumente, tá certo? Claro que elas vão tentar aumentar para o valor de normalidade, nunca acima do valor de normalidade. Bom, esses hormônios contra-insulínicos, como eu expliquei para vocês, eles têm a função de aumentar a glicose. O problema é que algumas vezes a gente libera em altas quantidades hormônios contra-insulínicos. Um deles é o estresse. E aí sim eu vou responder para vocês se existe diabetes emocional ou não. Então, quando nós estamos com o estresse continuado, crônico, todos os dias, nós estamos produzindo cortisol em altas quantidades todos os dias. E o cortisol é um dos hormônios contra-insulínicos. Então, um dos efeitos dele é aumentar a glicose na corrente sanguínea. Então, acontece que o diabético, essa resposta dele ao aumento da glicose, lembra que eu falei para vocês que o cortisol, ele pode, os contrários à insulina, eles podem aumentar a glicose, mas por valor de normalidade, para 100, né, que é o valor de normalidade, 100 miligramas por decilitro. Agora, o diabético, ele tem essa resposta também irregular. Ele perde o controle, é como se ele fosse mais sensível. Então, o cortisol, ele aumenta muito, além dos valores de normalidade. Então, o estresse crônico, fazendo com que você produza muito cortisol, faz com que a sua glicose fique descontrolada para um valor acima, e aí sim você pode achar que o seu diabetes não controlou, você pode achar que seu diabetes é só quando você está nervoso, enquanto na verdade não. Diabetes é diabetes, então quando você tem... um dia eu falo para vocês os diagnósticos de diabetes, você pode estar vendo no meu YouTube um vídeo sobre o diagnóstico de diabetes, mas uma vez que você tem o diagnóstico de diabetes, não é porque o seu diabetes é emocional, é porque a emoção faz com que piores a doença, o controle da glicemia, e aí isso você fica pensando que o seu diabetes só é alterado por causa da emoção, enquanto na verdade não é isso, é o contrário. O diabético é diabético. E não é porque o diabetes é emocional, é a emoção que piora o diabetes, entenderam? Então, o que eu tinha para falar para vocês isso é hoje, e como, então, melhorar o seu diabetes emocional, né? Que não é diabetes emocional, não existe esse tipo. É só uma piora da glicose para quem tem diabetes nos estados de estresse, por causa do aumento do cortisol. E o que fazer é tentar administrar o estresse, que é a doença do século, né? Tá todo mundo cheio de responsabilidades, tá todo mundo preocupado com excesso de responsabilidades, de cobranças, de metas, de prazos e de planos e
e de se, né, e se isso acontecer e se isso não acontecer. Então, saber administrar o estresse para que não piore as doenças que você já tem. E quanto que seria assim, não adianta só no diabetes controlar a alimentação, fazer uso de medicação, fazer exercício físico, que se você continuar estressado, não vai ser suficiente para deixar o seu controle, deixar o seu diabetes controlado. Então, a dica que eu tenho para vocês é mais um trabalho para quem tem diabetes, fazer exercício, fazer uma boa alimentação, fazer uso da medicação e sim saber manejar o estresse. Talvez frequentando igrejas, através da oração, através da meditação, através das terapias psicológicas também, então, através de atividades de lazer, através de N fatores que possam te trazer mais lazer. Então, gente, eu confio que vocês vão estar passando essa live para as pessoas que têm diabetes, que eu tenho certeza que você tem alguém que tem. A live de hoje é curtinha, porque é para ser curtinha mesmo, a informação é pequena. E, Grazi, bom te ver aqui, Juju, quem mais que tá aí? A Bruna, e um pessoal que eu não consigo ler, Consuelo também, tá? Eu desejo boa noite para vocês, boa continuação de semana, e qualquer coisa estamos aqui pelas redes sociais. Um beijo, tchau, Leia, tchau, linda. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau.